né? A gente conhece quando fala assim, o pecado de Davi. Todo mundo conhece, né? Foi uma coisa, foi um boom assim na história de Davi, na história de Israel, naquele momento do reinado. E foi um pecado grave porque foi seguido também de assassinato, né? Mas o Senhor aqui, com a sua graça e misericórdia, redimindo essa história. Então eu não sei, né, quais são as histórias de vocês, quais são os pecados, quais são os tropeços, mas o Senhor é poderoso para redimir. Nada na sua história precisa ficar sem a redenção. Jesus Cristo morreu por isso. E o poder da cruz, o poder do sangue de Jesus pode redimir toda a sua história, desde que você nasceu, antes de você ter nascido, né? É um poder de redenção que alcança a sua história antes de você, dos seus familiares, geracional. Então, fique com isso no seu coração e olhe para a sua história, né, dessa perspectiva, de que tudo pode ser redimido pelo Senhor Jesus. Amém, gente? Amém. E depois o outro texto, por favor, quem achou pode ler para nós. 1 Reis 1, 32 a 40? 32 a 40. O rei Davi ordenou: chame o sacerdote Zadok, o profeta Natã e a Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele os instruiu: levem os conselheiros do seu senhor como vocês. Ponham o meu filho Salomão sobre a minha mula e levem-no a Gion. Ali o sacerdote Zadok e o profeta Natã o ungirão rei sobre Israel. Nesse momento, toquem a trombeta e gritem: viva o rei Salomão. Não tem até 40. Depois acompanhe-no e ele virá sentar-se no meu trono e reinará em meu lugar. Eu o designei para governar Israel e Judá. Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: assim se fará, que o Senhor, o Deus do rei, meu senhor, o confirme. Assim como o Senhor esteve com o rei, meu senhor também esteja ele com Salomão, para que ele tenha um reinado ainda mais glorioso que o reinado do Senhor rei Davi. Então o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os parentitas e os letitas fizeram Salomão montar a mula do rei e os escoltaram até Gion. O sacerdote Zadok pegou na tenda o chifre com óleo e ungiu Salomão. A seguir tocaram a trombeta e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! E todo o povo o acompanhou, tocando flautas e celebrando de tal forma que o chão tremia com o barulho. Amém. Então, a gente vê nesse texto, Davi que ele já estava velho, ele já tinha dado ali o seu discurso final, suas palavras finais, e ele conversa com Salomão, instrui Salomão, e tem esse momento, né, que foi o momento onde ele foi ungido rei, pela palavra de Davi, por ordem de Davi. Tem um texto que eu vou deixar de tarefa para vocês lerem, que está em 1 Reis 2, de 1 a 9. Tá? Vai ser uma tarefinha de casa para vocês lerem. O próximo texto que eu queria ler aqui é 1 Reis 4, 29 a 34. Pode ler alguém, por favor. Primeira Reis 4, 29 a 34. Ninguém encontrou ainda? Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão mensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio que qualquer outro homem, mais do que Esraíta, Aitã, mais sábio do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maó. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios
e os seus cânticos chegaram a 1005. Descreveu as plantas desde o cedro de Líbano até o hisopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que o movem entre o chão e os peixes, entre ao chão e aos peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão, eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Então veja, gente, que a sabedoria de Salomão não é uma sabedoria qualquer, foi Deus que deu, né? Então por que a gente está lendo provérbios aqui escritos por Salomão? Porque foi Deus que deu. Então Salomão foi um instrumento de Deus para escrever esse livro, né? Não todos, tem alguns capítulos que não são dele, e é até interessante que eu falei que ele foi escrito por volta de 900 a.C., mas ele foi realmente assim compilado, né, fechado na época do rei Ezequias, por volta de 700 a.C., tá? E aí teve algumas alguns outros escritos de outros sábios que entraram nesse livro, tá bom? Bem, então, no Oriente Médio era da cultura, né, dos povos e do povo de Israel, a sabedoria, o sábio fazia parte da corte real. Então, era o rei, tinha o profeta, e tinha o sacerdote e tinha os sábios. Lá no livro de Daniel, a gente vê, quem já leu Daniel, quem conhece essa história, vê que Daniel, depois ele foi colocado como sábio dos sábios, né? Tinha ali os sábios na corte do rei Nabucodonosor. E Esther também, tinha ali os sábios que deram, inclusive ajudaram, né, a Amã a fazer aquele decreto de morte e tal e tal. Então a gente vê pela história, pela própria Bíblia, nós vemos que os sábios, eles faziam parte da corte do rei, eram os conselheiros do rei. Então tinha uma decisão importante, tinha alguma coisa que acontecia, os conselheiros eram chamados, os sábios eram chamados, tá bom? Então essa era a composição de uma corte real. O livro de Provérbios, ele traz a perspectiva de Deus em todas as áreas da nossa vida. Então vocês vão ver que a gente vai ler sobre conduta pessoal, comportamento, caráter, amor, amizade, vingança, relacionamentos, né, interpessoais, negócios, prosperidade, fala sobre dívidas, sobre educação infantil, educação sexual, política, administração, etc. Então é muito abrangente, né, esse livro e esses conselhos que nós temos aqui, e traz o foco aqui, traz a visão da vontade de Deus, né, revela o caráter de Deus para nós, como é que Deus quer que a gente se relacione, eu me relacione com vocês. Eu vou lá no livro de Provérbios para ver como é que o Senhor quer que eu me relacione com o meu dinheiro, com o meu tempo, né, com a minha família. Tá tudo aqui em Provérbios, a gente tem, tá bom? Eu estava até pensando, Aparecida, que o livro de Provérbios é muito para esse relacionamento, né, entre as pessoas, que é essa parte horizontal da cruz. Mas o livro de Salmos, ele é o vertical, é o relacionamento com Deus, né? Então, quem sabe a gente pode depois, em outro momento, pensar no livro de Salmos para fazer essa cruz aí, né? E, enfim. Então, gente, é a sabedoria que vem de Deus, tá? E eu queria falar um pouquinho sobre o conhecimento humano e a sabedoria, né? Conhecimento humano versus sabedoria de Deus. A palavra conhecimento, ela aparece como uma vertente, digamos assim, uma parte dos 7 Espíritos de Deus. Quando Isaías fala dos 7 Espíritos que estão sobre nós, que nós recebemos quando cremos em Jesus, nós recebemos o Espírito de Deus, só que fica disponível para nós a ação dos 7 Espíritos de Deus. E uma dessa ação é o conhecimento de Deus. Então, o que nós vamos fazer aqui agora, nessa 1 hora, é o conhecimento de Deus. Mas depois, ao longo do dia,
você vai ter a oportunidade de colocar na prática isso, tá? Então, a sabedoria é quando você coloca em prática. Se você não tiver a experiência, não vai ser uma sabedoria, porque a sabedoria é isso, né? Não é só você entender, eu entendi, eu conheci esse assunto aqui, eu sei, mas você não praticou, não tornou sabedoria para você, né? Então, eu já quero dizer assim para mim e para vocês que a gente precisa praticar, senão não vai ter esse efeito, né, que o Senhor quer para nós nesse projeto aqui. Então, buscar essa sabedoria é a gente se conectar com o Éden. Como assim, né? A Bíblia fala que Deus criou o homem perfeito, em perfeição, com toda a sabedoria, porque Ele é a própria sabedoria e Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então, nós somos seres criados para a sabedoria de Deus, ou até pela sabedoria de Deus. E nós carregamos isso, né? E tá lá em Gênesis 2, 16 e 17, o Senhor dá uma ordem para o homem. Deixa eu ler esse versículo aqui para vocês. Então, Deus formou o homem, colocou lá no jardim, deu aquela ordem que era para multiplicar-se, né? Cuidar do jardim. E aqui, nesse texto, ele fala: então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Aqui foi a ordem que Deus deu. E aí no capítulo 3 a gente vê a serpente se aproximou de Eva e no versículo 6 diz assim: então vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e tal. Gente, então aqui foi o problema, né? Desejável aos olhos, boa para comer, desejável para dar entendimento. Então esse é o conhecimento, todo o conhecimento que nós temos, né? Que a gente chama o conhecimento grego, tudo isso que a gente estuda na universidade. Esse é o conhecimento que vem pelo esforço humano, quando nós já tínhamos a sabedoria plena de Deus. E o homem escolheu por trilhar esse caminho de eu quero conhecer por mim mesmo. Foi isso que a Eva fez. Eu quero saber por mim mesma. E quando a gente, né, faz isso, quando a humanidade fez isso, é uma desconexão da sabedoria de Deus. Então aqui começou toda a sorte de problemas, né? Foi a queda do homem. Então quando a gente fala em ler provérbios, em buscar essa sabedoria de Deus, nós estamos assim dizendo: Senhor, eu quero estar conectado com essa imagem e semelhança que eu sou. Eu quero estar conectado com a tua mente. Paulo fala que a gente tem a mente de Cristo, a mente de Deus em nós. Você já pensou, gente? Eu fico assim impactada com alguns versículos. Você tem a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. E quem é Cristo? É o varão perfeito, é o homem perfeito que veio, sem pecado, não se contaminou, não foi por esse caminho da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas veio justamente à terra para trazer essa sabedoria de volta. Então, o que a gente está fazendo aqui é essa conexão, sabe? É dizer não para esse fruto da árvore e estar relacionado diretamente com a sabedoria de Deus. Todo conhecimento humano, quem quiser anotar isso aqui, todo conhecimento humano, para ter alguma serventia na nossa vida, precisa estar submisso à sabedoria de Deus. Porque se não for assim, nós perdemos a imagem e semelhança de Deus. Então, tudo que nós aprendemos, se não estiver debaixo dessa sabedoria, se não estiver conectado com a sabedoria de Deus, a serviço, né, do reino de Deus,
a serviço do propósito da nossa vida, não tem serventia. Porque quando a gente morrer aqui nessa terra, o que vai sobrar da nossa vida? O nosso propósito. Não é verdade? E se a gente não viver isso, nós vamos deixar o quê? O que vai para a eternidade, né? É aquilo que nós fizemos com o nosso propósito aqui. Então nós precisamos, a Bíblia fala em outro lugar que a sabedoria deste mundo é como trapo de imundícia diante de Deus. Então tudo que nós aprendemos tem que ter essa bênção da sabedoria de Deus sobre nós, né? E outra coisa, viver a sabedoria de Deus é concordar com o que Ele diz. Concordar com o que Ele diz. Deus falou para Eva e para Adão: vocês não vão provar desse fruto, daquela árvore lá. Vocês podem comer livremente, mas daquela árvore vocês não vão provar. E o que a Eva fez? Ela discordou, ela não concordou. Quando a gente vai na direção oposta do que Deus fala, nós não estamos concordando com o que Ele diz. E isso é insensatez, como diz a Bíblia, né? Num termo educado para não dizer burrice. Falta de sabedoria, né? Vai na direção oposta do Senhor. Então, quando você concorda com o que Deus diz na palavra dele, sabe? E você obedece, você está agindo em sabedoria. Vamos dar um exemplo bem prático. Por exemplo, a Bíblia fala assim, ó, vocês não podem mentir uns para os outros. Desde lá da lei de Moisés, né? Desde os 10 mandamentos que tem lá, tá lá, não é para mentir. Aí acontece lá numa situação que você se vê numa situação difícil, desconfortável, que te constrange e tal, e você coloca lá uma mentirinha para, enfim, resolver aquela situação. Mas só que tem um problema, né? Não existe mentirinha, porque não existe verdadezinha. Ou é mentira ou é verdade. Então, a mentirinha, o que vai acontecer? Aí você fala assim, não, mas foi só agora, foi só isso aqui, não vai ter problema. Então você está discordando do que Deus disse, porque Ele falou que não é para mentir. Quem mente é filho do diabo, Jesus falou. É filho do diabo. Então, só para exemplificar, tá, gente? Essa palavra é meio pesada, né? Mas só para dar um exemplo de que como na prática, se nós discordamos do que a Bíblia fala, nós estamos indo na direção oposta da sabedoria, tá? Em Deus só há verdade. Se você optar pela mentirinha, você vai se desconectar de Deus, se não houver arrependimento, né? Nós sabemos que nós falhamos, nós estamos sujeitos a erros, a tropeços, mas o Senhor, com a sua misericórdia, nos perdoa. Então, o que nós precisamos todos os dias fazer? Nos arrependermos, com sinceridade, de verdade, né? Eu me arrependo e não fazer mais. Jesus deixou para nós isso, olha, Jesus falou isso com aquela mulher que foi pega em adultério, e também Paulo deixou escrito, se aquele que confessa e deixa, né, alcança o que? Misericórdia, tá? Então o que nós não podemos é continuar na direção oposta de Deus, porque senão a gente vai se afastando dele. E para encerrar essa nossa introdução, esse livro de Provérbios aponta para quem? Fale para mim. Quem é a pessoa corajosa que vai abrir o seu microfone e falar? Meu Deus, cadê a coragem dessa sala? Vamos lá, vou tentar errar. Aponto para o meu eu. Mais uma chance. Quando a gente fala assim, ó, sabedoria, né? Sabedoria de Salomão, Provérbios de Salomão. Aponta para quem sabedoria? Deus. Aponta para Cristo. Cristo. Certo? Então, abra lá, eu tenho 3 versículos aqui que eu queria a colaboração de vocês. Colossenses 2, 2 e 3. 1 Coríntios 1, 22 a 24.
1 Coríntios 2, 6 a 10. Quem achar pode ler, tá? Colossenses 2, 2 e 3. Depois, qual que é o 3? Você falou 3 versículos. Vou repetir, tá? O primeiro é Colossenses 2, versículos 2 e 3. Próximo, 1 Coríntios 1, 22 a 24. E o terceiro é 1 Coríntios 2, 6 a 10. Gente, fale, porque vocês estão tímidos. Daqui umas 3 aulas, todo mundo vai querer falar e eu tenho que levantar o dedo. O primeiro dia é assim mesmo, primeiro dia de aula. Ninguém achou? Colossenses. Para que seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus em Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, onde está a sabedoria? Em Cristo. Por isso que, se nós passamos pela cruz, se nós recebemos, né, o Evangelho, nós estamos recebendo a sabedoria, o acesso a essa sabedoria, gente. Não é lindo isso? Né? E Paulo também diz, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá gratuitamente. Se nós recebemos Cristo, nós temos esse acesso, porque Cristo ele nos leva lá para aquele lugar que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não é assim? Né? Que nós entendemos o Evangelho, que a palavra de Deus fala, nós voltamos a essa conexão, esse relacionamento com Deus. Então, está em Cristo todos os tesouros da sabedoria e da ciência, estão em Cristo. Próximo, quem vai ler? 1 Coríntios 2, versículo 22. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, entregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Entregamos Cristo. Quem está querendo, quem está buscando, nós entregamos o quê? Cristo, ele é o quê? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Que coisa linda, né? 1 Coríntios 2, 6 a 10. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem o dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em um coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Amém, gente, que texto poderoso. Esse versículo nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus preparou para nós. Só que essa sequência aí, depois ele diz, no próximo versículo, diz, mas Deus revelou a quem? A nós, pelo seu Espírito. Então, a partir do momento que você recebe o Espírito de Deus, lá em Romanos capítulo 8, fala que quando nós recebemos Cristo, nós recebemos o Espírito de Deus. E que esse Espírito, ele vem testificar com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. E é através desse Espírito que nós temos acesso a tudo isso daí. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, aquilo que nosso coração nunca imaginava. Agora está acessível para nós. O Espírito de Deus, ele nos revela isso. Ou seja, nós temos esse acesso, nós temos disponível para nós. Então, eu creio de todo o meu coração que esse momento de nós estarmos aqui nesse horário, né,
Eu fico pensando, ai meu Deus do céu, só gente louca, né? Acordar antes das 5 para ler a Bíblia. Glória a Deus, gente. É o Senhor despertando você e eu. Para quê? Para nos revelar isso daí. Aquilo que a gente nem imagina. Aquilo que a gente nunca viu. Ninguém nunca viu. Deus tem para revelar para você e para mim. E é pelo seu espírito. E os versículos anteriores falam que essa sabedoria, ela estava o quê? Oculta durante séculos. Paulo está falando aqui da vinda de Jesus, né? Que Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou. E ele fala esse mistério de Deus, isso é um mistério de Deus. Porque ele estava falando nesse texto sobre o evangelho, sobre a lei de Deus chegar a todos os povos, chegar aos gentios, que não era só para o povo de Israel. Ele estava explicando isso. E ele fala, agora Deus revelou a nós esse mistério, né? E deu a quem? Deu para a igreja, que somos nós. Então nós temos esse acesso agora, todos nós. Seja Israel, seja o povo sejam os gentios, nós agora nos tornamos um povo só. E esse é o mistério de Deus. Nós nos tornamos agora, fomos enxertados às promessas de Abraão. Então, a sabedoria de Deus. E é lindo esse texto dizer que Deus preparou antes, que estava esse mistério que estava oculto por séculos, né? Mas que Deus já havia preparado, Cristo. Por isso que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Amém, queridos? Então, gente, é Cristo em nós. Ele torna possível nós vivermos, nós praticarmos tudo o que nós vamos ler nesse livro de Provérbios. Porque tem coisa na Bíblia, eu já ouvi muito pessoas falarem assim, mas isso aí que está na Bíblia não dá. Isso aí, quem vai conseguir praticar isso daí? Você já ouviu isso? Né? Não, mas não dá para praticar tudo que tem na Bíblia. Dá sim. Por quê? Porque nós recebemos o Espírito de Deus. Nós recebemos esse Espírito de Deus que vem através do receber Jesus. Então, Jesus é o meio pelo qual nós podemos praticar a palavra de Deus. É o meio pelo qual nós conseguimos praticar a lei de Deus. Entende? Então, como é que eu posso, por exemplo, a gente estava falando da mentira, não mentir? É só através de Jesus Cristo. Por mais honesto que a pessoa seja, por mais bem intencionado, mas chega um momento ou outro que deu aquela mentirinha ali para se safar de alguma coisa, algum problema. Não é verdade? Mas com Cristo nós podemos viver uma vida santa. Nós podemos viver na verdade o tempo todo. Nós podemos dar conta. Cristo vem nos ajudar a dar conta de cumprir a lei e os seus mandamentos. Né? Como é que eu não falo mal do meu irmão? Coisa mais comum entre nós é você falar mal de alguém, né? Mas em Cristo nós podemos não falar mal de ninguém, sabe? Em Cristo nós podemos não assassinar ninguém, não assassinar os sonhos de ninguém, né? A vida de ninguém no sentido espiritual, no sentido emocional. Em Cristo nós podemos cumprir os 10 mandamentos plenamente. Em Cristo, gente. É através da ressurreição. Por quê? Porque quando nós recebemos Jesus, nós somos ressuscitados com Ele, nós somos uma nova criação. Então não é mais, olha, entenda isso, quando você recebeu Jesus, você não é mais aquela pessoa influenciada pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou a gente tem que ir numa caminhada agora para tirar toda essa influência. Certo? E voltarmos àquilo que Deus realmente, ao início, ao projeto primeiro de Deus, é em Cristo. Então, em Cristo, você é uma nova criatura. Você foi feito de novo. Paulo diz que nós somos feitura sua, criados em Cristo, para as boas obras. Então, é em Cristo que a gente dá conta de manifestar, sabe, de viver essa palavra. Tudo que está escrito aqui não é pesado, não é difícil. Porque pesado, gente, é o pecado. Pesado é você mentir, aí você tem que fazer outra mentira, aí você se enrola com outra coisa. Pecado é você roubar. Pecado é você falar mal do irmão, porque aí cria aquela situação, olha, tem tanto comprometimento.
Então, o pecado, ele é pesado, mas cumprir a palavra de Deus não é pesado. Quando nós entendemos, sabe, que nós não somos mais aquele velho homem, mas nós vivemos agora a partir de Jesus Cristo, nessa graça que Ele nos deu. Então, com Jesus, se você tem Jesus no seu coração, você já está capacitado, capacitada, habilitados para colocar em prática o livro de Provérbios. É muita coisa que nós vamos ler, né? E eu preparo seu coração aí, seu entendimento, as suas anotações. Gente, é claro, né, que a nossa vida, ela é uma caminhada e é um passo a passo. Então, não é que, de repente, a pessoa que nunca leu Provérbios, se tem alguém aqui, né, tem alguns de vocês que nunca leram, talvez nunca tenha nem lido direito a Bíblia, sabe? Não quero dizer que daqui a hora que a gente terminar, você vai sair praticando tudo bonitinho, né? Não é isso. Mas é uma caminhada. O Senhor Jesus nos capacitou, nos capacita a cada dia para a gente ir aprendendo e caminhando. O profeta Oséias fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então eu começo a conhecer a Deus, mas é uma caminhada, é uma jornada, né? É uma estrada que eu vou percorrer. Eu vou prosseguir conhecendo Ele. Por quê? Porque é inesgotável. Porque o dia que eu e você formos perfeitinhos no sentido literal, é porque a gente já está com Cristo, certo? Nós estamos numa caminhada de santidade, numa caminhada de perfeição, no sentido de maturidade, mas a perfeição no sentido literal é só quando nós tivermos o nosso corpo glorificado, né? Livres desse corpo mortal, tá bom? Então, também se diante daquilo que você está conhecendo, né, os seus erros acontecerem, que você tenha um coração arrependido, mas que você também não pare na culpa, né, que você possa saber isso, que você pode começar de novo, continuar a sua jornada, porque o Senhor nos ajuda, o Senhor nos pega pela mão para que a gente continue para o alvo, que é chegarmos o quê? A maturidade. E é interessante que a maturidade, quando Paulo ensina que nós devemos caminhar, crescer até ser varão perfeito, até alcançar essa maturidade, essa perfeição. Isso acontece junto com outras pessoas. Isso acontece em comunhão. Porque eu sozinha é muito fácil eu viver isolada de todo mundo, né? Mas os nossos problemas, eles acontecem na convivência com o outro, não é verdade? É o amor, é a paciência, é o fruto do Espírito se manifestando. Então é aí que nós vamos sendo afiados e é nisso que a gente vai chegar ao patamar da perfeição, a estatura de varão perfeito, na medida de Cristo, porque Ele é perfeito. Então, meus queridos amigos, eu desejo do meu coração, sabe, que essa leitura mude a sua vida, mude a sua história, né? Que seja mais um passo na sua caminhada. E quando você lê e entende, você está conhecendo, né? Como eu falei, então você está ouvindo. Só que na Bíblia, o verbo ouvir significa praticar. Significa praticar, tá bom? Quando esse verbo aparece em toda a história, né, bíblica, ela quer dizer colocar em prática, não é só ouvir. Já está implícito a palavra para ouvir no hebraico, ela quer dizer praticar, tá bom? Então, quando você lê e entende, você está conhecendo a Deus. Quando você pratica, você está obedecendo a Deus. Tá bom? Anotaram aí? Mas pratica, a gente está obedecendo. Quando você lê e entende, você está conhecendo. Então, eu conheci, né? Eu tive o contato, eu entendi na minha mente. Mas quando você pratica, você está obedecendo. Amém? E eu queria que vocês levassem essa ideia, sabe? De que não é pesado.
Não é pesado. É algo que vai deixar a sua vida mais leve. Quanto mais libertação nós temos, sabe, de resto de trevas que às vezes quer ficar na gente, quanto mais cura a gente tem, mais a gente vai ficando leve na vida, certo? Então vale a pena, né? Então era isso que eu queria trazer hoje, antes da gente entrar no primeiro capítulo, de fato, né?